Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em Aulas aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você através da leitura da palavra, para você vir a viver os propósitos de Deus para sua vida, ok? E andar de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 1, que fala assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse: Nesta viagem não leve nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem roupa, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa de que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E da saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos saíram de viagem e andaram por todo o povoado, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Desculpa. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar. Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado. Outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então este homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava por Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Manda essa gente embora. Eles podem ir para os povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes. O que o Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro respondeu: O Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes, pelos judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: Se alguém que quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquecer a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa. Quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias,
que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e o cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada, a não ser a ninguém sobre o que tinha visto. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarrou e de repente o menino deu um grito e começou a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pediu aos discípulos do Senhor que expulsem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio se jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele dizia aos discípulos: Não esqueçam que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendem isso, pois o que esta palavra queria dizer tinha sentido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, então pegou uma criança e a pôs no colo ao lado e disse: Aquele que para ser meu seguidor receber esta criança, estará recebendo a mim. Quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês, este é o mais importante. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e os outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado na região de Samaria, a fim de preparar lugar para ele. Mas os moradores de ali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde for. Jesus disse: As raposas têm as suas covas, os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse aos outros homens: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Somente até aqui. O que a gente pode tirar de lição disso aqui? Quando Jesus te chamar, vá imediatamente. Porque aonde Jesus chega, existe transformação. Porém, se a gente não obedece de prontidão, a gente perde a oportunidade de sermos salvos por Jesus. Entende? Então Deus chega no de repente na sua vida
esteja pronto e preparado para segui-lo quando for o momento. Não se deixe levar pela ocasião de ter que avisar alguém. Apenas vá, porque é Jesus que está te chamando. Ok? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Pai, venha de encontro a nós. Estamos com o coração aberto para te receber. Que a gente venha ter mais discernimento de espírito. Que a gente venha ter mais vontade de te buscar. Que a gente venha ter, Pai, mais disciplina de estar na tua presença, Senhor. Paizinho, que nós façamos do Senhor a nossa prioridade, Senhor. Que a gente possa vir ter um relacionamento contigo de aprofundamento. Todos os dias viermos buscar para ler a tua palavra através da Bíblia Sagrada que o Senhor deixou para nós como manual de instrução. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.